Eu nunca imaginei que ia contar essa história pra ninguém, mas depois do que aconteceu ontem, sinto que preciso botar pra fora. Não é daquelas coisas que a gente guarda só pra si, entende? Tem hora que a gente precisa dividir, mesmo que seja com um estranho que tá lendo isso aí agora. Você já passou por algo que te deixou tão confuso que não sabia nem se ria ou chorava? Pois é, tudo começou num sábado de manhã, um daqueles dias que o sol tá forte, mas não aquele calor de derreter, sabe? Um ventinho gostoso, o céu azul sem uma nuvem. Eu tava na varanda de casa tomando um café preto bem doce, como eu gosto, e olhando pro meu neto, o Pedro, brincando com a bicicleta nova que eu mesmo tinha comprado pra ele. Era uma Bike XT, azul com detalhes vermelhos, igual ele pediu. O garoto tem 10 anos, magrinho, cabelo cacheado que não para quieto, e um sorriso que parece que ilumina a rua inteira. Ele tava aprendendo a fazer aquelas manobras, levantando a roda da frente, e eu só ria, porque toda vez que ele caía, levantava rápido, como se não doesse nada. Aí, do nada, eu vi o vô Laurindo vindo pela calçada. Ele é um dos ancianos da nossa congregação, a CCB, e todo mundo respeita muito ele. Homem alto, barriga proeminente, sempre de terno escuro e gravata, mesmo no calor cabelo branco penteado para trás, óculos de armação grossa. Ele morava sozinho desde que a Dona Maria faleceu, uns 5 anos atrás, e a gente sempre tentava ajudar ele no que podia. Mas o vô Laurindo era daquele tipo que não aceitava muita ajuda não. Orgulhoso, sabe? Ele parou na frente do portão, olhou para a bicicleta do Pedro e disse: "Que bike bonita, hein, menino?" Pedro, educado como sempre, respondeu: "É, vô Laurindo. Foi meu avô que me deu." Aí o velho olhou para mim, sorriu daquele jeito meio sem graça que ele tinha e falou: "Seu Jossa, essa bike é boa mesmo. De onde você tirou ela?" Eu expliquei que tinha comprado numa loja do centro, que tinha dado um trabalhão para achar o modelo certo, mas que valeu a pena pelo sorriso do garoto. O vô Laurindo só balançou a cabeça, como se tivesse pensando em outra coisa. Depois ele se despediu e foi embora, andando devagar, como sempre. Não dei muita importância na hora. Mas no domingo, na congregação, coisa estranha começou a acontecer. A gente tava no culto da manhã, aquele silencioso, só com os hinos e as orações. Eu tava sentado no meu lugar de sempre, perto do corinho, com a minha mulher, a Dona Rosa e o Pedro do meu lado. Ele tava quieto, coisa rara, brincando com um carrinho de brinquedo que tinha trazido no bolso. Aí, na hora do testemunho, o vô Laurindo se levantou. Ele subiu no púlpito, ajustou os óculos, e começou a falar com aquela voz grossa que parecia sair do fundo do peito. "Irmãos, hoje eu vim aqui dar um testemunho de fé. Essa semana, o Senhor operou um milagre na minha vida. Todo mundo prestou atenção, porque quando um anciano fala, a gente escuta." Ele continuou: "Eu tava precisando muito de uma bicicleta. Não é para passeio não, irmãos, é para necessidade. Para ir na feira, para visitar os doentes, para fazer as coisas do Senhor. Mas eu não tinha dinheiro, e vocês sabem que eu não gosto de pedir. Aí ontem o Senhor proveu." Ele fez uma pausa, olhou para a plateia e falou: "Deus colocou no meu coração para pegar uma bike que estava parada na calçada. Não era minha não, mas o Senhor me mostrou que era para eu usar. E quando eu cheguei em casa, vi que era uma Bike XT, azul com detalhes vermelhos, igual eu sempre sonhei. Irmãos, isso não é coisa do homem, é coisa de Deus." Eu quase engasguei. A Dona Rosa segurou no meu braço, porque ela já tinha entendido também. O Pedro olhou para mim, confuso, e cochichou: "Vô, essa bike que ele tá falando, é a minha?" Eu não respondi. Não podia. Tava tentando entender o que estava acontecendo. O vô Laurindo continuou o testemunho, falando de como Deus abençoa quem confia, de como a fé move montanhas, e o povo tava todo, amém, glória a Deus, batendo palmas. Mas eu tava ali parado, sentindo um calorão no peito. Quando o culto acabou, eu fui direto pro vô Laurindo. Ele tava conversando com os irmãos perto da porta, todo sorridente. Quando me viu, ele só disse: "Seu Jossa, que coisa linda, hein? Deus é bom." Eu não aguentava mais. Puxei ele pro lado e falei baixo para ninguém ouvir: Vô, o que é essa história de bike que o senhor tá falando aí? Cadê a minha bicicleta?" O rosto dele mudou na hora. Aquela expressão de homem santo, cheio de luz, sumiu num piscar de olhos. Ele baixou a cabeça, coçou a barba branca e suspirou fundo, como se tivesse carregando um peso que não era dele. "Jossa", ele começou, mas a voz falhou. Olhou para trás, para ver se alguém estava escutando. "Vamos lá fora, menino." Saímos pro estacionamento da igreja, onde o sol batia quente no asfalto. O vô Laurindo se apoiou no capô de um carro velho, cruzou os braços e ficou olhando pros próprios pés. Eu não falei nada. Só esperei.
Eu vendi, ele soltou de repente, como se estivesse arrancando um dente. Tava difícil, Jossa. As contas da igreja, os irmãos precisando. E aí apareceu um rapaz querendo comprar. Dei um preço bom, pensei que tava fazendo certo. Meu estômago deu uma revirada. A bike não era qualquer coisa. Era a Caloi 10 que eu tinha comprado com meu primeiro salário na oficina, quando ainda trabalhava com o seu Mário. Tinha economizado meses, suado pra caramba, e quando finalmente consegui, foi a primeira coisa que mostrei pro Pedro. Ele tinha só 5 anos, mas lembrava direitinho do dia que eu cheguei em casa com ela no porta-malas do ônibus, ele pulando de alegria. O senhor não podia ter me falado? Minha voz saiu mais grossa do que eu queria. Eu te emprestei, vô. Não era pra vender. Eu ia te pagar de volta. Ele se apressou em dizer, levantando as mãos como se fosse me acalmar. Juro que ia. Só precisava de um tempo. A gente tava em apuros, filho. Você sabe como é. Eu sabia, sim. Sabia que a igreja dele vivia no sufoco, que os fiéis não eram ricos, que às vezes faltava até para passar o mês. Mas isso não tirava a raiva que estava subindo pela minha garganta. E o dinheiro? Cadê? Ele hesitou. Olhou para a igreja, para a cruz grande no telhado, e depois de novo para mim. Já foi. Paguei o aluguel do salão, a conta de luz. Sobrou quase nada. Fiquei quieto. Não adiantava gritar, não adiantava xingar. O que estava feito, estava feito. Mas doía. Doía porque não era só uma bike. Era a cara do Pedro sorrindo quando eu ensinei ele a pedalar sem rodinha. Era as voltas que a gente dava no quintal de casa, ele atrás de mim, gritando para eu ir mais devagar. Era a promessa que eu tinha feito para ele que quando crescesse um pouco, a gente ia consertar ela juntos, pintar de novo, deixar do jeito que ele quisesse. O Pedro tá perguntando por ela, falei, olhando pro chão. Todo dia ele me pergunta quando a gente vai andar de bike de novo. O vô Laurindo fechou os olhos, como se tivesse levado um soco. Quando abriu, tava com os olhos molhados. Eu sinto muito, Jossa. De verdade. Não pensei. Não imaginei que ia doer tanto assim. Não respondi. Virei as costas e comecei a andar para casa. O sol tava queimando, e eu sentia cada passo pesado, como se tivesse carregando uma pedra nas costas. Cheguei em casa e o Pedro tava na calçada, brincando com um carrinho de rolemã que ele mesmo tinha feito com uns pedaços de madeira. Quando me viu, correu para mim, todo sorridente. Pai, hoje a gente vai andar de bike? Por favor? Olhei para ele. O cabelo desgrenhado, a camisa suja de terra, os olhos brilhando de expectativa. Não tinha como dizer não. Não de novo. Vamos, filho, falei, me agachando na altura dele. Mas hoje a gente vai de outra forma. Como? Ele perguntou, confuso. A gente vai correr, eu e você, até o fim da rua e volta. Quem chegar primeiro ganha um sorvete. O rosto dele se iluminou. Valendo! Ele gritou, já saindo disparado. Corri atrás, sentindo o suor escorrendo, o coração batendo forte. Não era a mesma coisa. Nada era. Mas pelo menos, por alguns minutos, o Pedro estava feliz. E isso, naquele momento, era o único jeito de eu não desabar. O Pedro ganhou, claro. Sempre ganhava. As pernas dele eram finas, mais rápidas, e eu já não tinha mais o fôlego de antes. Fiquei parado no meio da calçada, mãos nos joelhos, tentando recuperar o ar enquanto ele pulava ao meu redor, gritando que queria sorvete de chocolate com granulado. Tá bom, ri passando a mão no cabelo dele. Mas primeiro a gente lava essa cara, senão o homem da sorveteria vai pensar que a gente roubou a bike de alguém. Ele fez uma careta, mas obedeceu. Caminhamos devagar até em casa, eu carregando a bicicleta que não usamos, ele contando cada detalhe da corrida, como se fosse uma prova olímpica. Quando chegamos, a Maria já estava na porta, braços cruzados. Onde é que vocês estavam? Perguntou, mas o tom não era de bronca. Só de cansaço. Correndo, respondi, enxugando o rosto na camisa. O Pedro ganhou. Ela balançou a cabeça, mas sorriu. Era desse jeito que a gente se entendia agora. Pequenos gestos, poucas palavras. Não tinha mais espaço para o resto. Dentro de casa, o cheiro de comida queimada ainda estava no ar. A panela do feijão tinha ficado no fogo tempo demais, e a Maria só percebeu quando o fumo já subia pelo corredor. Ninguém falou nada. Eu lavei o rosto, o Pedro foi direto pro banheiro, e a Maria ficou ali, olhando para a panela como se fosse possível desfazer o que já tinha acontecido. Eu levo ele no sorvete, falei, quebrando o silêncio. Você quer vir? Ela negou com a cabeça, ainda sem me olhar. Tenho que arrumar isso aqui. Saímos sem dizer mais nada. A sorveteria ficava a 3 quadras, mas o Pedro foi andando devagar, chutando pedrinhas pelo caminho. De vez em quando, ele olhava para trás, como se esperasse que a Maria fosse aparecer correndo atrás da gente.
Ela tá ocupada, menti, dando um tapinha nas costas dele. Ele assentiu, mas não parecia convencido. Na sorveteria, o Pedro pediu 2 sorvetes, um de chocolate com granulado e outro de morango. Disse que o segundo era para Maria. Eu não falei nada. Paguei, e a gente sentou numa mesa de plástico do lado de fora, observando o movimento da rua. Você acha que a mamãe tá triste? Ele perguntou de repente, lambendo o sorvete. Engoli em seco. Não era a primeira vez que ele fazia essa pergunta, mas sempre doía igual. Às vezes as pessoas ficam assim, respondi, tentando manter a voz firme. Não é culpa sua, tá? Ele assentiu, mas continuou olhando pro chão. Eu sei. E era isso que mais machucava. Ele sabia. Sabia que as coisas não estavam certas, que a Maria chorava quando achava que ninguém via, que eu passava noites acordado olhando pro teto. Criança não devia saber dessas coisas. Terminamos os sorvetes em silêncio. Quando voltamos, a casa estava mais quieta. A Maria tinha lavado a panela e deixado um prato de comida pra gente na mesa. O feijão ainda estava um pouco queimado, mas a gente comeu sem reclamar. Amanhã a gente vai de bike? O Pedro perguntou, já com a boca cheia. Olhei pra Maria. Ela estava sentada na cadeira, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado há pouco. Não respondi logo. Não sabia se ia ter forças para mais um dia daqueles. Vamos ver, falei finalmente. O Pedro não insistiu. Ele já tinha aprendido que vamos ver era a mesma coisa que não. Naquela noite, depois que ele dormiu, fiquei na sala com a Maria. Nenhum dos dois falou nada. Ela estava no sofá, eu na poltrona, olhando para a televisão desligada. De vez em quando a gente trocava um olhar, mas era só isso. Eu não aguento mais, ela sussurrou de repente. Fechei os olhos. Não precisava perguntar o que ela não aguentava. A gente sabia. Eu também não respondi. E era a verdade mais dolorosa de todas. A Maria se levantou e foi até a janela. Abriu um pouco a cortina, como se quisesse ver se ainda tinha mundo lá fora. Eu não me mexi. Não tinha energia nem para isso. A gente poderia ir embora, ela disse, sem virar para mim. Só a gente. Deixar tudo para trás. Respirei fundo. Já tinha pensado nisso 1000 vezes, mas ouvir ela falando em voz alta fez meu peito doer. Pra onde? Não sei. Qualquer lugar. Um lugar onde ninguém saiba quem a gente é. Fiquei olhando para suas costas, a silhueta dela contra a luz fraca do poste da rua. Era tentador. Demais. Mas eu sabia que não era tão simples. E o Pedro? Perguntei, mesmo que a resposta já estivesse na minha cabeça. Ela não respondeu logo. Quando falou, a voz estava rouca. Ele não ia entender. Não agora. Era verdade. O Pedro ainda acreditava que as coisas iam melhorar, que a gente ia encontrar um jeito, que o pai dele ia voltar a ser como antes. A gente não pode, falei, mais pra mim do que pra ela. Não assim. Maria se virou devagar, os olhos brilhando de novo. Então o que a gente faz? Fica aqui esperando o quê? Que ele se mate. Que a gente se mate junto. A palavra morte soou alto no silêncio da sala. Eu me levantei, passei a mão no rosto, como se pudesse apagar tudo aquilo. Não sei, admito. Mas a gente não pode desistir dele. Desistir? Ela riu sem alegria. Você acha que eu não tentei? Que eu não chorei, que eu não gritei, que eu não implorei? Ele não quer ajuda. Ele não quer asterisco nada asterisco. Eu sabia. Sabia de cada palavra, de cada lágrima, de cada noite em claro. Mas ainda assim, a gente prometeu, falei baixo. Pra melhor ou pra pior. Maria olhou pra mim como se eu tivesse esmurrado ela. Depois virou o rosto, enxugou os olhos com as costas da mão. Você ainda acredita nisso? Não respondi. Não tinha resposta. Ela suspirou, sentou de novo no sofá, desta vez mais perto de mim. Eu não consigo mais, ela repetiu mais pra si mesma. Não assim. Ficamos em silêncio de novo. O relógio da parede fazia um barulho chato, marcando cada segundo como se fosse uma sentença. Amanhã eu ligo pra doutora Again, falei finalmente. A gente marca outra consulta. Maria não disse nada. Só assentiu, como se já tivesse desistido de discutir. Tá bom, ela murmurou. Mas a gente sabia. Sabia que não ia adiantar. Que a doutora ia falar as mesmas coisas, que ele ia prometer de novo, que a gente ia voltar para casa com um pouco de esperança, e que tudo ia desabar outra vez em alguns dias. Eu me levantei, fui até a cozinha, peguei um copo d'água. Bebi tudo de uma vez, mesmo sem sede. Quando voltei, Maria já tinha deitado no sofá com um cobertor por cima, de costas para mim. Boa noite, ela disse sem olhar. Boa noite. Fiquei parado ali por um tempo, ouvindo a respiração dela. Depois, apaguei a luz e fui pro quarto. O Pedro estava deitado de lado, respirando fundo,
como sempre faz quando está exausto de chorar. Me deitei do lado dele bem devagar para não acordar, mas ele se mexeu mesmo assim. Pai? A voz dele estava rouca de sono. Tô aqui. Ele não falou mais nada. Só segurou minha mão, apertou um pouco e voltou a dormir. Fiquei acordado, olhando pro teto, sentindo o peso da mão dele na minha, pensando em como a gente tinha chegado ali, em como a gente ia sair, ou se ia sair. Amanhã veio com o barulho do Pedro tossindo. Abri os olhos e vi que ele já estava sentado na cama, esfregando o rosto com as mãos. A luz do sol entrava pela fresta da cortina, fininha, como se não quisesse incomodar. Bom dia, falei, ainda com a voz grossa. Ele só acenou, olhando para a porta. Depois se levantou e foi pro banheiro. Ouvi a torneira ligar, o som da água batendo na pia. Fiquei deitado mais um pouco, ouvindo os passos dela na cozinha, o rangido da geladeira abrindo. O cheiro de café chegou fraco até o quarto. Quando me levantei, o Pedro já estava na mesa, mexendo uma xícara de leite com chocolate. Ela estava de costas, torrando pão. Não olhei para ela direito. Peguei uma caneca e servi café, tomando o primeiro gole ainda em pé, encostado no balcão. Hoje tem aula? Perguntei pro Pedro. Ele balançou a cabeça. Não. A professora falou que ia passar um filme. Ah. Ficamos em silêncio. O pão torrado estalou quando ela cortou. Colocou 2 fatias no prato do Pedro, passou manteiga sem perguntar se ele queria. Ele comeu devagar, olhando para a janela. Vou sair. Ela disse de repente, enxugando as mãos na calça. Não perguntei para onde. Só assenti, como se já soubesse. Ela pegou a bolsa, abriu a porta e saiu sem fechar direito. O vento entrou, mexeu nas folhas do caderno que estava em cima da mesa. Vai chover, o Pedro falou. Olhei para a rua. As nuvens estavam cinzas pesadas. Ele terminou o leite e deixou a xícara vazia. Posso ir pro quarto? Pode. Fiquei sozinho na cozinha, ouvindo o som da chuva começando a bater no telhado. Lavei a caneca, sequei com o pano que estava jogado na pia. Depois fiquei parado, olhando pela janela, esperando não sei o quê. A porta do quarto rangeu. O Pedro apareceu com o cobertor arrastando, os olhos sonolentos. Não consigo dormir. Vem aqui então. Ele se encostou na minha perna, quietinho. A chuva batia forte agora, encharcando a calçada. Passei a mão no cabelo dele, molhado de suor. A mamãe volta logo? Não sei. Ele suspirou, apertou o rosto no meu joelho. Do lado de fora, um trovão sacudiu os vidros. A luz piscou.